Oi, oi, pessoal! Que prazer estar aqui hoje com uma convidada super especial, um dia muito especial também para mim, porque é o primeiro podcast que eu gravo dedicado à galerinha do reforço escolar do LK3, um reforço escolar já renomado em Salvador, com vários anos, com vários professores excelentes e agora atendendo também vocês, pais, né, com o LK3 Digital, tentando trazer informações úteis para que vocês coloquem na prática e desenvolvam aí com os filhos de vocês a fim de unir, né, unir forças para que os filhos de vocês trilhem aí um caminho de sucesso no futuro. E hoje a minha convidada é uma convidada também especial demais do coração, porque ela é minha cliente, né? Há muitos anos, os dois filhos dela, alunos do LK3 antigo, eu vou deixar ela se apresentar, tá? Não vou falar aqui não. Então, eu quero que você se apresente, Sara, por favor. Certo. Meu nome é Sara Galvão. Eu sou psicopedagoga, né? Trabalho há 17 anos com coordenação pedagógica, crianças de 7 a 12 anos, essa parte infantil. Tenho 2 filhos e sou coautora e faço a edição e coordenação do projeto da editora Cibita Livros Infantis. Esse projeto tem 2 anos de existência e a gente está aí com 7 livros já publicados que falam de valores essenciais hoje na educação, que é empatia, responsabilidade, disciplina, amizade. E é isso, a gente está aqui para divulgar também esse trabalho para vocês, para falar um pouquinho da importância da leitura na educação infantil, né? Massa. E um dos motivos da gente ter convidado você é justamente essa questão de você trazer a importância da inteligência emocional, Sim. né, no seu projeto do Cibita Livros, né? Isso. Para mim foi fantástico ter encontrado você, porque os pais do reforço escolar muitas vezes não me conhecem como coach, e agora eles vão passar a conhecer. E no coach o que a gente mais trabalha é isso. No próprio LK3, no reforço escolar, a gente usa essa estratégia de atrelar a inteligência emocional, né? E a gente quer trazer esse material, sim, né, do Cibita para vocês, e nesse nosso bate-papo está instruindo os pais também em relação a alguns aspectos. Para começar, o que eu quero saber de você é o seguinte: você como coordenadora escolar, eu quero que você nos diga aí de cara, olhando na sua visão de coordenadora, né, os pais ouvindo você, quais são os principais problemas que você diria que hoje enfrenta no ambiente escolar? O que é que você acha? Olha, um dos problemas principais para mim é a ausência da família. Assim, a pouca participação da família no processo de educação, porque eu acho essencial. Eu falo sempre que eu pedi uma licença no trabalho quando meu filho estava na idade da alfabetização, porque ele precisava ser alfabetizado, eu precisava acompanhar de perto. Ele é uma criança, sempre foi uma criança imperativa, e eu precisava desse apoio, ele precisava de mim ali naquela hora, né? Então, eu acho que a ausência da família, a terceirização também. Verdade. Não só em escola pública, mas em escola particular. Os pais estão com costume, agora não sei se virou moda, de terceirizar a educação. É o motorista que leva na escola particular, é a babá que organiza a mochila, organiza a agenda, o diário. Então, assim, e isso aí está se perdendo. Então, eu acho que a educação, ela precisa muito do apoio familiar. Acredito. Ela precisa muito do apoio para poder fluir legal. Então, uma dificuldade que eu tenho é essa ausência da família, né, na educação. Que querendo ou não, vai e é uma fase atrelar o desenvolvimento dele no aprendizado no mesmo, aprendizado. É uma fase muito importante que precisa de mais, tanto para meninos como para meninas, né? Eu digo sempre que meninos, eles são muito apegados, mais apegados à mãe, não só eu, são dados especialistas, a mãe, e tem uma idade que eles puxam muito para o lado do pai. Que o pai é o herói, que o pai é o que tem que estar presente, porque eles se espelham no pai, além de se espelhar na família como um todo, né? O que tem na rotina da casa. Mas o pai é o exemplo para ele. E aí, quando eu tenho alunos que o pai abandonou, o pai não quer saber, o pai não está nem aí, então a gente sente uma dificuldade, uma agressão, uma indisciplina no comportamento. Entendi. E às vezes também o que eles vivenciam em casa. Se eles têm em casa uma família de conflitos, uma família problemática,
que não conseguem se resolver ali entre eles. Então, ele traz para a escola, traz para a sala de aula tudo que ele... Essa indisciplina também. Essa indisciplina, tudo que ele vivencia. Influencia na Inclusive, a última vez mesmo, uma aluna minha falou assim, eu falei assim, gente, vamos fazer silêncio que eu preciso passar o conteúdo. Então, essa sala é muito barulhenta. Falei assim, né? Essa sala conversa demais, vocês são muito barulhentos. Ela falou assim, Pro, aqui tá muito bom. Você precisa ver minha casa. Olha. Eu, como assim? Ali é que é barulho, ali eu não consigo nem ficar tranquila. Então, assim, a gente tem que rever, né? A família, ela tem que se informar. Acho legal essa questão que você está trazendo, de passar para as famílias informações essenciais, para que ela reveja também em casa. Isso. O que é que pode ser feito para melhorar. Porque o mundo está aí para destruir, né? Verdade. O mundo está aí para acabar com tudo. Coisas boas e ruins. Então, a gente tem que ver o que a gente pode fazer em casa, que isso com certeza vai ajudar na formação. E em relação a esses comportamentos dos meninos, essa indisciplina, a gente falou da questão, você falou da ausência da família, que é o seu maior problema. Em relação à indisciplina dos meninos hoje, né, 2023, que tipo de comportamento você acha que vem sendo mais prejudicial ou que afeta o comportamento ou o desempenho escolar dos meninos? Porque eu, particularmente, o uso da tela, a gente vinha até conversado sobre isso, né? Isso aí tá muito... Eu estou muito preocupada com isso também. Eu venho estudando sobre isso, vendo artigos, lendo reportagem de especialistas, né? Um livro também que eu estou lendo agora, A Geração do Quarto. Sim. É um livro muito... Ele traz muito essa questão e traz depoimentos de crianças e adolescentes que vivem no celular, que vivem na tela. Porque para o pai e para a mãe... É cômodo. Tá ótimo. Ele tá ali, então eu tô tranquila, porque aí eu vou fazer minhas coisas. Isso. Mas entenda, em casa, até um bate-papo de uma reportagem, você pode trazer o filho... Sim, para aquela reportagem. Para aquela reportagem, né? Ou porque até na cozinha, a mãe tá ali cozinha, limpando ele vem, coisas. traz um assunto. Olha, minha mãe, meu colega mesmo, sofreu bullying porque isso... Como assim? Sofreu bullying? Aí você vai, ó. Isso. Pronto, vamos discutir. Então, pega uma mesmo oportunidade. Fazendo as coisas, verdade. Exatamente. Pega a oportunidade para tirar um pouco da tela, para trazer o diálogo. O diálogo, a ausência do diálogo. Da empatia, né? Da própria mãe ou pai se colocar no lugar do filho e saber dialogar com ele, bater um papo com ele, né? Em relação ao mundinho que ele está vivendo ali. Isso. Né? Não é só perguntar como foi na escola, foi bem na escola, né? Pois é. Quer que tá Quando tudo bem eu saio com os meus meninos, assim, para passear no carro, viajar, aí meu marido fala, no carro aproveita para conversar demais. Eu falei, deixa. É agora que a gente tem, porque eles não têm para onde correr, tá no carro. É verdade, é isso mesmo. E quando não pega internet é ótimo. Melhor ainda. Eu digo, vamos lá, vamos conversar. E aí vamos discutir mesmo. E a discussão é saudável, né? Às vezes eles têm uma voz grossa, que são os homens já adolescentes, voz... Aí vem com a voz assim, não, vamos discutir isso aí de uma forma melhor. O que está acontecendo? Por que aconteceu isso? Verdade. Será que por esse lado não é melhor a gente ir, pensar direitinho? Então, assim... Eu acho que a participação da família é essencial. Sim, sem dúvida. A questão do celular, das telas, vem não só pela informatoxicação, que eu chamo, que é aquela questão de informações tóxicas, como também uma coisa que eu abordo muito, que é a obesidade mental. Não sei se você já ouviu falar. De você se acumular de informações que não são úteis para você não saber filtrar. Não saber filtrar. Porque não tem a idade ainda preparada para filtrar isso aí. Isso. E uma questão também é que lá no reforço escolar, tem pais que já chegam para a gente assim, é porque meu filho tem TDAH ou tem TDA. E, na verdade... Você, quando conhece mesmo a criança, você se questiona. Eu ainda tô lá coordenando, mas eu ainda dou aula. Eu dou aula há 20 anos. E eu tenho vários diagnósticos que eu olho para aquele aluno e digo assim, estranho esse diagnóstico. Porque se a gente parar para pensar, Sara, eu penso assim, nós não recebemos esses diagnósticos na nossa época, mas a gente não tinha esse excesso de informações e essa conectividade. Então, imagina a criança que nasce hoje, nesse mundo que ela já nasceu ali no hospital, a mãe já está no celular, inclusive. Né? Então, um mundo de informações, né? Então, o cérebro dessa criança recebe muita informação e como é que ele vai conseguir dar foco? Então, você às vezes tem vários diagnósticos aí de crianças, inclusive, que são medicadas e que a gente não sabe. Eu acho assim, com relação ao uso das telas, não é assim, a gente não pode ser radical de tirar.
Mas eu acho que Concordo. tem que ter um limite. É essencial que tenha esse Isso. limite, porque a criança ela precisa também vivenciar o mundo, ela precisa viver, ela precisa trabalhar o corpo, habilidades, no caso assim, de arte, de interação, de criatividade, ser Isso. criativo, o ócio criativo. Eu chamo. Você fala Aí que você a tá- gente só é criativo no tédio, No né? tédio, e isso é mesmo. É. Quando eu era pequena, eu não tinha boneca, assim. É muito raro eu ter boneca. Era uma vez ou outra no Natal. Mas assim, quando eu não tava fazendo nada, eu lembro que eu brincava do lápis de cor, transformava os lápis de cores em família. Pai, Olha. mãe, filho. É a criatividade. A criança, ela precisa interagir, ela precisa brincar, ela precisa, sabe, viver aventuras. Isso é para a habilidade também emocional dela. Porque ela vai se sentir segura de si, com Acredito. autoestima. Verdade. Né? Existe também, hoje em dia, existe estudos que diferenciam a criança que usa o tempo todo o celular e a que não usa. A diferença de uma criança para outra é gritante. Nossa. Crianças que sabem se resolver, que sabem falar, que sabem... Estou falando as que não usam o celular durante o dia todo. Sim. Que sabem enfrentar conflitos. Você sabe o que é Isso. enfrentar conflitos? Então, o que é que a gente está formando? É. Formando adultos para quê? Na vida adulta, como vão ser essas crianças Como que vão vivem ali ser? na tela do celular? Não Exatamente. sabem resolver conflitos, não Isso. sabem interpretar uma questão, só recebem informações passivas. E aí, a resolução de conflitos vem com a questão do raciocínio lógico, que aí vem a matemática que você domina. Isso. Mas para dominar a matemática, eu preciso do raciocínio lógico. Para dominar o raciocínio lógico, eu preciso resolver problemas. Para isso, eu preciso viver. Eu preciso vivenciar. E é com o outro que eu vivencio. Eu não vivencio na tela. Eu vivencio meus conflitos com o outro. A troca de informação, a troca de opiniões, ele concorda com isso, eu não concordo. E aí, como é que a gente vai fazer? Né? Então, assim, acho que tem que ter um limite, sim. Tem que ter um tempo para cada coisa. tem. E eles gostam Sim. desse limite. Criança adora quando a gente impõe limites. Olha Lacan. aí, os pais pensam Eles que, é muito adoram rígido. rotina. Adora rotina. É mentira verdade. dizer que não gosta, porque se não dá rotina, eles entendem o quê? Não sou eu que estou falando, é especialistas que dizem. Sim. Eles entendem, minha mãe relaxou, então ela não gosta de mim. Ela não está dando importância para mim. Olha. Entendeu? E aí eu começo a ficar agressivo, eu começo a ficar indisciplinado, porque eu não tenho rotina. Não presta atenção. Eu não tenho um verdade. bem-querer em É. casa, eu não tenho atenção. E aí, para chamar atenção, eu faço e aconteça. Às vezes o aluno tira nota baixa só para chamar a atenção dos pais. Eu sei Para os disso. pais perceberem que ele está ali, que ele existe. Entendeu? É um vício emocional, né? Eu trabalho com reforço, às vezes eu vejo alunos com um potencial assim incrível. E na hora da prova, às vezes não consegue e parece que até gosta que o pai fique ali na cola, brigando para poder estar tirando nota boa, que parece que quer chamar a atenção. Para mesmo. chamar atenção. Porque eles gostam disso, eles querem que você esteja ali sempre atentos, porque eles não têm ainda a formação. É verdade. Eles não sabem ainda o que é certo, o que é errado. Tá tentando, tá experimentando, da infância, né? Essa coisa da rotina é importante e muitas vezes os pais não sabem nem criar e administrar a própria rotina deles, né? Quem dirá dos próprios filhos. No coach eu aprendi muito a trabalhar essa questão da rotina. Eu trabalho fazendo programas de estudo, inclusive. E aí, para ter rotina tem que ter disciplina, né? Isso. Não adianta. Exatamente. E você leva um tempo para implantar, não é da noite pro dia. Não e é. a organização Não, é a demora, base, dá trabalho. Eu digo sempre, ó, Isso. demora e dá trabalho. Mas depois você vai ver o resultado. Porque a educação, ela não é instantânea. Ela é um processo. Isso. Ela vai durar um pouco. Sim. Eu, graças a Deus, meus filhos podem... Tem alguns defeitos ou outros, mas eu tive esse cuidado de estar ali, rente a rente, junto nesse processo que foi mais necessário, né? Até os 14 anos, 15. Isso. É um processo... Aí o pessoal fala, não, chegou nos 15, aí você tem que dar mais atenção ainda. Eu falei, vamos dar atenção então. Vamos ver, porque aí agora que eles começam a formar grupinhos, a querer... ter opinião própria a querer mesmo. se inserir em um grupo que verdade. eles, né? Então, vamos... É a vida toda. É a vida toda. A gente tem que estar... realmente, escolhemos essa missão de ser mãe. Então, vamos lá, né? Vamos enfrentar. Atuar como mães. E na infância, mais ainda, porque eu sempre falo,
você conhece também, até os 12 anos é onde se formam as crenças, né? Isso. Então, todo o nosso subconsciente ali, que atua em 90% do nosso comportamento, essas crenças é o que determina também a nossa capacidade de agir, de ter atitude. Isso, as formações de valores, né? Isso, Eles vão construir os valores. Construir na infância, né? Construir então, os pais infância. precisam estar ali, não é? Exatamente. E aí, o que é que acontece? Para quem está aí, que quer entender, né, o porquê que a Sara foi a nossa primeira convidada para o Reforço Escolar, o Reforço Escolar, ele também está implantando esse processo, esse trabalho, né, de inteligência emocional, né? A gente já faz um trabalho, Sara, inclusive de nas férias, ir com os meninos no shopping, no cinema, assistir um filme estratégico, fazer algumas discussões. Eu gosto de trabalhar muito interpretação, porque hoje em dia o índice de interpretação está baixíssimo. Tá. Assim como a dificuldade de compreensão. De compreensão por conta da tela. Sim, do celular exatamente. mesmo, entendeu? E assim, a ausência do livro, a importância da leitura. Eu digo, gente, quando vocês leem, eu falo nessa casa todos os dias. Olha, eu incentivei tanto, eu colocava varal literário no quarto dos meninos, um varalzinho com os livros. Sim. Porque quando você lê, quando a criança lê, ela consegue ampliar o vocabulário. Ela consegue entender o que está se passando e aumentar o raciocínio lógico. E ali ela vai construindo, ela mesma vai formando valores e ideias que ela constrói. Então, quando você não tem essa leitura, você vai ter dificuldade em todas as disciplinas. Eu falo, vocês vão ter dificuldade em todas as disciplinas. É física, porque física você precisa só gravar a fórmula. O resto é raciocínio lógico. Tem que interpretar a questão. Só matemática também. Você interpreta as fórmulas, aprende as fórmulas, o resto é só... E você adquire onde? Na interpretação. Interpretação você adquire como? Lendo. Mas se o pai não lê, como é que o filho vai gostar? Não vai. Então, muitas vezes também é um exemplo de casa. É o exemplo de casa. Né? Então, hoje eu vejo vários pais com determinados conflitos na escola, que a gente já falou de alguns aqui, mas o problema muitas vezes está em casa. Está em casa, né? exatamente. É um reflexo do comportamento dos pais. Então, se você não é organizado, como é que você quer que seu filho seja organizado? Se você não tem rotina, como é que você quer que ele... Se você não lê, como é que você quer que ele leia? Isso. Né? Então, eu estou na produção de um e-book, que esse e-book, no final eu vou falar sobre ele, que os livros da Sara vão vir atrelados. O que é que acontece? Esse e-book, eu estou trazendo sugestões de programações para os pais fazerem com as crianças, de ir num cinema assistir um filme, de ler determinados livros juntos, né? Já que às vezes a mãe e o pai não têm junto. Porque é uma forma de gerar conexão. Não importa, às vezes, Sara, a quantidade, mas é a qualidade. Olha, se você tira 1 hora por dia, antes do sono, Pronto. Antes de dormir, a gente vai contar uma historinha. Basta isso. Basta isso, Eu falo para os pequenos, vai crescendo, vai aumentando um pouquinho. Lá em casa, é engraçado que o meu filho tem 8 anos, o mais velho, e a gente conversa tanto sobre o nome, porque a gente só tem mais um momento da noite mesmo, né? Eu cheguei em casa às 17, e aí é o momento que a gente está juntos, e aí, enfim. E aí eu pergunto a ele e ele pergunta o meu. Eu acho engraçado que antes de eu perguntar tudo do dia dele, ele já vem perguntando do meu. Né? Minha mãe, como foi seu dia? E aí, foi tudo bem lá? Teve alguma novidade? Não sei o que. Aí ele já quer saber. E nisso a gente vai ali. Aí entra em assunto, notícia, isso é vai importante conversando. Demais. Isso é muito importante. Enfim. E aí eu tento, quando... É engraçado que ele mesmo já tem raiva quando ele não segue a rotina dele. Aí, tá vendo? Se ele acordar muito atrasado, teve um dia que eu tive que conversar com ele, fazer o processo ao contrário, de disciplinar ele, que às vezes não precisa ele ser tão rígido. Ser tão metódico. Porque no fim de semana ele quer acordar no mesmo horário como se fosse para a escola. Eu digo, fim de semana, vamos relaxar. Mas assim, é uma coisa que faz com que eles, além de se sintam seguros também. Se sintam seguros. Eles têm um lugar para voltar, digamos. Tem um lugar para ser acolhido, né? É aqui que eu me sinto bem, aqui que eu me sinto seguro, que eu posso falar dos meus conflitos. Sim, sem dúvida. Né? E isso é muito importante. Aí quando você tem uma família e cada um pega um celular e vai para um canto, é triste, né? Verdade. Isso aí a gente já pode ver como um problema e tem que consertar. E como você falou, não é proibir, mas é fazer a gestão do tempo correta, né? Exatamente. E no administrar fim do dia, esse sentar, tempo. fazer algum trabalho ali com a criança, né? Isso. E não, outra coisa que eu percebo muito é que os pais, como você falou no início, terceiriza a educação e ainda cobra demais. Às vezes, né? Fora que algumas escolas, elas, além de não trabalharem nada relacionado à saúde mental, são extremamente conteudistas. Sim. E aí a gente percebe que para a vida adulta a gente não precisa vai desse servir, conteudismo. Não vai servir. O que vai servir? Olha, hoje em dia está tendo muita questão da inteligência artificial, né? Bombando aí. Aí, isso aí vai gerar muitos desempregos e tal.
Sim. Mas aí você sempre vai ter vaga, sempre vai ter, eu acho assim, na minha concepção, sempre vai ter, e já li sobre isso, sempre vai ter espaço, digamos, né, nem vaga, espaços, para aquele que sabe trabalhar com o humano, com as relações sociais, que tem inteligência emocional resolvida, que sabe trabalhar com inteligência emocional, vai ter esse espaço. Sim, sem dúvida. Vai ter aquele que conserta o computador, aquele que trabalha com mídia e tal, mas vai ter esse também. Então, eu acho que ele vai ser o grande diferencial. Então, quando você impõe vários conteúdos, mas não trabalha o emocional, não adianta. Eu li uma entrevista uma revista que trouxe alguns dados estatísticos e tá recente, falava que 90% do que a gente aprende na escola, a gente não usa nada na vida adulta. Não usa. E aí, quando você para e reflete, diz, meu Deus, passei 17 anos da minha vida na escola, e para que eu usei aquilo? Então, hoje, às vezes, quando eu digo para os pais, eles se chocam. A escola é um ambiente de se socializar e de aprender a lidar, muitas vezes, com as emoções, as frustrações. Sim. E não só conteúdo. E aí, o pai vai lá, cobra só conteúdo, cobra que tire nota boa, pressiona, aí já surgem outras questões, né? Porque desconsidera também os perfis... Sim, dos alunos hoje. A escola, ela desconsidera totalmente. Um pouco. Muitas escolas, não digo todas, não posso generalizar. Disso, eu também falo muito sobre isso. Mas algumas, elas não dão importância, porque nós temos alunos hoje hiperativos. Sim. Nós temos alunos com problemas N, né? Assim, também problemas também intimistas, que não gostam de se expor. Isso. Então, nós temos vários perfis de alunos. Tem alunos autistas hoje, misturado com... Que eu acho assim, a questão da inclusão, não existe essa coisa, eu acho muito colonial a gente falar inclusão e separar. Ele fica aqui, eu aqui, vamos tratar ele diferente. Eu acho que cada um tem as suas limitações. Verdade. Sabe? Cada criança tem uma limitação. Cabe ao educador, cabe à escola, cabe ao sistema educacional reorganizar isso aí para ver como é que a gente pode trabalhar com cada perfil diferenciado, com habilidades diferentes. Alunos que se desenvolvem mais para um lado, alunos que tendem mais para o outro. Então, vamos desenvolver isso. Sem dúvida. Vamos abraçar isso aí, essas habilidades que ele desenvolve tão bem. Né? E aí a gente vem com a questão dos conteúdos. Muito conteúdo, e aí acaba dando depressão, que está tendo muita depressão criança. E transtorno de ansiedade. Crianças, né? Com depressão, com transtornos de ansiedade. Verdade. Né? Com bipolar, com bipolaridade, com muita coisa, que são doenças psicossomáticas que vão aumentando. Dermatites também, eu tenho muito aluno com dermatite. A cobrança da nota. É verdade. Está sendo assim realmente absurdo. E tem escolas extremamente tradicionais, a gente não vai citar aqui nomes, mas para mim que trabalho muito com a rede privada, o que acontece? As escolas não estão nem aí para a questão mental, só foca a nota e quer que o aluno seja top. O aluno de antigamente Enem, né? É o aluno do colégio interno, para mim. Isso, do colégio. Que é aquele aluno certinho, centrado. Isso. A gente não tem mais esse tipo de aluno. Se tem, é um ou outro. Eu te garanto isso. Não tem. Trabalhando em escola, participando de cursos de formações, que eu faço parte de reuniões de conselhos escolares, e eu não vejo isso. Eu não vejo aquele perfil um atrás do outro, tudo certinho, caladinho. O aluno hoje, ele traz informações, ele é elétrico, ele é dinâmico, ele é ativo, e a gente tem que respeitar isso aí, né? E ver como é que a gente pode lidar com isso, acompanhar esse ritmo. E não querer só obrigar, não é? Exatamente. Verdade. Não sei se você já ouviu falar, é uma coisa também que, para mim, que trabalho com outro público, que são os concurseiros, no programa Coach de Estudos eu trago para eles o conhecimento de perfil comportamental e temperamentos humanos, que é como se fosse uma característica inata da pessoa. E aí, você falou aí de perfis que existem nas escolas, que é o hiperativo, o autista, né? Enfim, os grupos. Mas existe também o perfil, por exemplo, o meu perfil é diferente do seu. A forma como o seu cérebro aprende é diferente da forma como o meu cérebro aprende, né? Isso, entendimento. Isso. Agora, o grande segredo, o grande pulo do gato, lá no reforço escolar, as mães dizem, eu quero saber qual é o segredo que você... Tem alguns segredinhos, mas o pulo do gato, sem dúvida, as escolas, a educação, os próprios pais entenderem
que você trabalhar os 2 hemisférios cerebrais faz toda a diferença. Sim. Aí, por exemplo, quando eu digo assim, por que quando você andou de bicicleta você não esquece mais a vida toda? Porque quando você estava aprendendo a andar de bicicleta, você usou ali os 2 hemisférios. Você mexeu com a emoção e com o motor ali, o cognitivo. Isso. Então, você nunca vai esquecer, porque envolveu a emoção. Isso. Quando eu tenho um professor que ele, de certa forma, faz algo que me desperte uma emoção, uma alegria, um prazer de fazer algo. Às vezes aquele professor que até se fantasia para fazer algo, você faz isso, né? Então você desperta essa emoção. Enfim. É o conteúdo significativo. Isso. Aquele conteúdo, ele vai ser significativo para mim. Ele não vai esquecer. A partir do momento que eu isso. absorvo ele de forma que me agrade, né? Então isso também. A gente está falando aqui para pais de escolares, mas na realidade, se você tem filho que vai fazer vestibular agora, e se você parar para pensar, o conteudismo das escolas, no fundo, eles não estão preparando mesmo para o Enem. Porque se fosse assim, eles achariam a prova do Enem fácil. É verdade. O Enem, ele é generalista, ele é global, ele relaciona com a sociedade. Sim. Né? Então, muitas vezes o aluno não sabe o quê? Interpretar. Porque às vezes eu tenho alunos que são mais velhos, eu tenho alunos, inclusive, idosos, que vão fazer a prova do Enem e se dão bem. Tá vendo? Interpretação. É interpretação. E não estudaram tanto o conteúdo como um concurseiro. Então, por exemplo, em humanas se dá bem. Às vezes não vai conseguir em exatas, porque é fórmula, né? Sim. Física. Mas na parte de ciências humanas vai se dar bem. Né? É a questão. Então, o português vai se dar bem. Sim. Né? Então, Redação, né? Mas, enfim, vamos falar do seu projeto, né? Um projeto maravilhoso e que eu quero trazer para o LK3, por favor. Claro, vamos. Esse projeto, né? Vamos falar. Gente, eu estou preparando alguns e-books, algumas coisas. Quem já é cliente do LK3 vai receber com muito carinho. Quem não for também vai ter acesso. Mas a Sara, eu gostaria que você falasse desse projeto, né? Eu me interessei em você justamente por conta desse trabalho que eu faço de inteligência emocional. Mas eu quero que você fale como surgiu esse projeto do Cibita Livros, o que é que ele foca, enfim. Olha, a Cibita Livros Infantis surgiu do encontro familiar, né? Que é eu, meu irmão e uma prima minha, uma prima da gente. E a gente, em plena pandemia, a gente quis trazer algo diferente na parte infantil, porque meu irmão tem uma filha pequena, na época ela tinha 5 anos. E aí ele queria trazer coisas diferentes que trouxessem para ela valores, a partir de histórias que trouxessem valores. Então a Cibita, ela veio para trabalhar a literatura infantil, e aí ele construiu o primeiro livro, que foi o livro do sono, que foi junto com ela. Que é o sono chegou contando história para ela dormir. E ela tinha dificuldade para dormir, né? Que ela é muito agitada. Ela é bem para frente. Assim. E aí ele disse assim, então vamos criar uma história do sono. E aí ele criou com ela a história do sono. E virou o livro, que é O Sono Chegou. Sim. Então, para as mães que têm dificuldade. Exatamente. Durmam, o sono aí, chegou. Com a pandemia, a gente falou assim, ele me chamou, ele falou, você é coordenadora pedagógica, eu vou te chamar que eu estou querendo abrir uma editora, eu e Soraya. Eu falei, massa, vamos lá. E aí eu falei, olha, tem a pandemia, a primeira coisa que a gente vai fazer é um artigo, um guia contra o coronavírus. E a gente construiu, tá lá no site, que são 3 guiazinhos. Não tinha aqueles guias de vacina para criança? A gente criou o guia do herói. Aí tinha um herói contra o coronavírus. Que massa! Qual site? Esse site é ativo? É o site da Cibita Livros. Lá tem disponível, gratuito, esse material em download. Vocês podem baixar até para trabalhar com ele. Mas aí, depois da pandemia, a gente diminuiu e começou a se empolgar com a editora, com os livros. E aí veio o Olha Só Quem Vai para a Escola, que fala da Bia, que ela, de tanto ficar em casa, ela não queria mais ir para a escola. Entendi. Aí, da Bia não, é a Manu. Bom para crianças que têm dificuldade na questão de voltar para a escola. É a Manu, não é a Bia. Aí a Manu adorava ficar em casa só brincando e sempre dava trabalho para ir para a escola. Até um dia, como passe de mágica, o seu desejo de nunca mais ir para a aula foi atendido. Mas será que realmente foi legal realizar esse desejo? Aí ela depois percebe que ficou chato ficar só em casa e não ir para a escola, né? Entendi. E o Eu Não Sou Todo Mundo, que aí
casa com com o nosso trabalho de valores, que é a questão da autoestima. Sim. Que eu acho que a questão emocional, como eu te falei, eu acho não, isso é fato, está diretamente relacionada à aprendizagem. O aluno, quando ele está bem com ele mesmo, quando ele sente que ele, assim, quando ele se encontra, né? Quando ele sabe quem ele é, e com, o que ele gosta, o que ele quer, independente da opinião dos outros, a coisa flui melhor, né? Acredito. A aprendizagem é bem garantida. O emocional atinge demais a aprendizagem. Se você não tem uma criança que ela tá bem com ela mesma, a dificuldade de aprendizagem vai acontecer sim, isso é fato. São dados comprovados, né? E aí a gente fez, a Soraya, ela criou o livro Eu Não Sou Todo Mundo. Esse eu achei fantástico. Que eu sou apaixonada da Bia. Quem tem meninas, então, que tem o cabelo, às vezes, né, mais assim, até ruinzinho mesmo. Que é o que crespo. A gente fala, crespo. Fantástico esse livro. E né? a Bia é uma menina autêntica, né? Ela é descontraída e ela não liga para os padrões estabelecidos pela sociedade. Ela vive o que ela é. Ela gosta disso e acabou. Tipo assim, se você não gosta, também paciência. Isso é essencial. Tem que ser aceitado do jeito porque a criança crescer assim, ela é muito importante. Demais. Que ela vai enfrentar muita coisa na frente, opiniões, e se ela for se importar, padrões. A sociedade quer que a moda tá aí para isso. Exatamente. Né? Isso aí ela vai ser bem acolhida em qualquer lugar. Sim. Ela vai se dar bem em ququalquer mundo, em qualquer espaço que ela aparecer, porque ela é. Verdade. Ela e acabou. Verdade. Não tem meio termo, não tem opinião dos outros que faça ela mudar. Isso é ótimo para os pais estão precisando de materiais como esse, porque quando eu li seus livros, eu achei assim, nossa, fazia tempo que eu não lia um livro assim, casa certinho, com o que a gente quer trazer, tanto para o ambiente lá do Espaço Kids, como até cá dos alunos cá, porque às vezes tem adolescentes pré-adolescentes, na verdade, que eles apesar de ter determinada idade, é como se a idade mental às vezes fosse menor. Sim. Acontece. Do que diferente da cognitiva, né? Isso. Então, se lesse um material como esse, sem dúvida despertaria alguma coisa. E as histórias estão muito quadradas, né? E o que eu mais gostei é a praticidade. Né? Eles são livros rápidos de ler. Sim. E a criança hoje ela é rápida. O adolescente ele gosta de coisas rápidas. Sim. A gente vê por um vídeo, né? Hoje em dia você não quer assistir um vídeo mais de 20, 30 minutos, a não ser que seja uma aula. Mas eles são muito rápidos. São muito rápidos. Eles, professora, não vou aprender deles, não, vou aprender no TikTok, que é mais rápido. Olha, né? E os seus livros, eles são dinâmicos. Sim, né? A gente traz a ludicidade para poder educar, para poder ensinar. Isso que é legal, porque quando a gente traz o lúdico na educação, eu acho que flui de uma forma mais leve, mais prazerosa, e eles acabam aprendendo mais. Aquilo que você me comentou, fale aí, dê seu recado aos pais, como é que se lê para um filho, como é que se lê para uma criança, que você falou que a gente tem que ler no olhar da criança. Não é? Da criança. A gente lê a gente não está lendo um livro de adulto, para adulto. Tá lendo? Então, se é um livro infantil, eu quero saber o que ela está pensando, o que ela está trazendo. Então, eu leio como se eu fosse ela. Se eu for ler esse livro, eu como criança, eu vou gostar por quê? Né? Verdade. Eu vou pegar o quê dele aqui para mim? Que é para a criança. A gente tem que trabalhar assim. Então, quando eu leio uma história, eu já penso no que ela vai pensar, no que ela vai trazer de bom. Né? E aí a questão da empatia. Empatia. Crucial. Crucial. Né? A gente às vezes quer que o outro, ou o coleguinha da sala, seja empático com o nosso filho, ou o professor seja empático. E às vezes nós mesmos não somos. Não sabemos. Como pais. Né? Não sabemos. Não somos empáticos. Exatamente. Os pais, eles precisam também se colocar no lugar dos professores. Os professores. Né? Tem pais reclamando de coisas assim absurdas. Verdade. Que eu sou coordenadora, eu recebo, né? Os pais. E vejo assim, informações, gente, peraí, vocês estão reclamando. Outro dia reclamou porque teve uma mãe que reclamou porque a filha, o professor falou que ela morava em bairros periféricos. Porque o bairro dela era periférico, porque tem um bairro que não é periférico e um bairro periférico. Sim. E aí a mãe foi questionar por que o professor falou que o bairro dela era periférico. Ah, meu Deus. Então são coisas que não cabe mais, gente. A gente tem que ver o que está acontecendo. Hoje a gente está muito habituado a focar só no problema e não nas soluções, né? Exato. São muitas ideologias e pouca ação. Pouca ação, eu acho. Você foca ali num problema. E
vez de resolver o problema, É. conversar com o filho, bola pra frente, vai fazer outra coisa, pense em outra coisa, muda de assunto, Isso. para que ele não fique focando só, por exemplo, até o bullying, que às vezes o bullying até é coisa simples, coisa que acontece mesmo no dia a dia, e que às vezes fazem uma tempestade também. Isso, ele está carimbando, no caso, ele está assinando uma questão problemática que hoje em dia está, que é a questão da depressão, a frustração. A criança não pode se frustrar. Pois é, imagine. Imagine. Olha, Eu eu vi. fico assim, É. estarrecida com isso. Como é que não pode dizer um não? Sim. Como é que ele não pode ouvir um não e Nossa. tá tranquilo? Pois Não envolver é. uma forma dele A entender para vida que... não vai ser só de si. Gente, a vida é feita de não. É. Não, não E a gente não. tem que aprender, na verdade, a instruir nossos filhos a saber lidar com esses nãos. Essa Que a geração vida não é Z verdade. está Isso. complicada com É. relação às telas de celular, ao não querer receber o não, a questão da frustração, não se frustrar. Por que, Por que i- não pode se frustrar? Pois é. Por que, Né? que não pode esperar a paciência? Hoje o aluno quer, a criança ou o adulto, ou a criança ou o adolescente quer isso, é para agora. Gente, calma, é para agora? Como assim? É. E a paciência de esperar? E o tempo? Cada coisa no seu tempo, vamos esperar. Eles não querem, por conta da praticidade do TikTok, da tela, Isso. eles não querem mais esperar. Você falou aí, eu falei em TikTok, eu não sei se você sabe, eu falei lá com os alunos, eles se surpreenderam. O TikTok, ele é chinês. E aí, eu não sabia o porquê que a China criou o TikTok. E, na realidade, eles criaram o TikTok para educar jovens. E o TikTok de lá, ele é controlado, porque a China é Sim. meio ditadora, né? Ele é controlado. Sabe o que? Não existe nada do TikTok que existe aqui, não é o que existe lá. Lá é só para instruir de profissão e tecnologia e inteligência artificial. Os jovens. Então é voltado para a educação. Voltado para a educação. Para a formação. Então, isso como é eles ótimo. aprendem de forma rápida, então ensina ali a consertar uma Sim. máquina, a fazer isso, a decodificar não sei o quê. Olha como eles estão treinando os jovens Tá dele. vendo? A gente aqui tá treinando para quê, gente? Dancinha. Eu te pergunto, para quê? Dancinha. Aí quem vai dançar lá na frente? Exatamente. Né? Quem é que vai dançar lá na exatamente. frente? Eu digo É. sempre, aproveita esse tempo de vocês para estudar, para ler, porque depois Isso. vocês vão se arrepender. É. Não vai ter tempo, não vai voltar. Esse Não. tempo não volta. Não. Então, Então, é assim, necessário. hoje lá, eu tô lá na coordenação do reforço, tô na prática ainda atuante, dando aula, e pela minha longa experiência de reforço, eu digo, não, eu tenho que trazer algo diferente para os pais, porque não é só o conteúdo. Não. Eu preciso trazer o desenvolvimento pessoal atrelado. Sim. Né? Então, eu sempre digo que hoje o LK3 ele é um ambiente não só de aprender, de desenvolver na escola, não, a gente vai fazer isso, vai. Mas é trazer um ambiente que ele se sinta Acolhedor. bem acolhedor e que faça o aluno interpretar coisas e criar o projeto de vida do futuro dele. Sim. Né? Porque a escola não tem esse tempo Não hoje. tem, não tem. A escola ela tem muito conteúdo para ser ensinado, então assim acaba se perdendo nesses conteúdos. Que o E MEC aí, obriga a seguir Que aquele obriga, padrão, exatamente, a né? BNCC. Aquela carga horária. E É. aí essa visão que você está tendo é excelente para os dias de hoje. Sim. E assim, isso faz com que os alunos, no caso do curso, né, do LK3, sintam-se prazerosos, assim, com vontade de ir, de Isso. vontade de estar ali estudando, Isso. no lugar que vai me acolher, no lugar que eu vou interagir, Isso. né, que eu verdade. vou ter algo importante. Verdade. Isso é bom. Mas vamos voltar a falar aqui do material. O LK3 vai precisar desse material, os pais vão gostar. Gente, esse livro aqui eu achei fantástico. Meu filho amou, eu sou fã de carteirinha. As crianças amam esse livro. E quem não gostaria de receber de presente? Os pais vão gostar. Zacarias e o Pé de Porcarias fala sobre educação alimentar, que também é um problema, né, altíssimo hoje em dia. E eu acho que uma das dependências emocionais, às vezes a frustração da criança ou alguma questão emocional, ela desabafa ali na alimentação, comendo muito ou comendo muita besteira. Comendo besteira, Né? exatamente. Isso aí também casou certinho com a escola municipal, né? Por conta de Sim. que muitos rejeitavam a merenda. E aí a gente bateu muito com relação a isso. E conseguiu. A alimentação saudável, que a merenda da escola municipal vem com nutricionista, é Verdade. acompanhada, tudo direitinho. E aí eles levando salgadinho, tudo açúcar, refrigerante, tudo que tem açúcar, muito açúcar, né? Agora, Sara, na escola, na rede particular,
os nossos filhos estudam na rede privada e eu acho que poderia ser feito um trabalho melhor, né? E as cantinas vendem muito artificial. Os meninos falam, meu menino mesmo agora, ele tá no negócio de comida saudável, né? Sim. Nessa onda. Ele fala, minha mãe, eu vou ter que levar uma marmita, um lanche, por conta de que não vende. Não vende, né? Então, é uma coisa a se pensar. Porque é uma necessidade também. E a alimentação está atrelada a também a aprendizagem. Exato. São vários fatores ali, né? A gente já falou da questão das telas, a presença da família, né? A rotina. A alimentação é importantíssima. Mas a alimentação, né? Eu leio alguns artigos e pelo que eu percebi, o excesso de glúten, açúcar mesmo. E a próprio leite também em excesso. Ele vai fazer com que a digestão fique tão lenta que você fica preguiçoso. Então, você não tem paciência para ler. Entendi. Você começou a ler, você vai cochilar. Olha, entendeu? Açúcar mesmo para hiperativo é um problema. Porque desperta nele a agitação, ela desenvolve mais, de uma forma mais rápida. Verdade. Eles já estão agitados por si só, né? Isso mesmo. Pois é. Então, gente, Sara, eu quero te agradecer muito. Eu que agradeço. Né, essa conversa. Gente, o material do Cibita Livros vai estar disponível no LK3. Então, quem querendo ter acesso, conheçam também o site, né? Sim, do Cibita Livros. O Instagram né? também, Cibita Livros. Isso, a gente vai estar divulgando para alguns pais também esse projeto. Porque quem quiser pegar, pega lá. Sim, quem precisar comprar. Vende na Amazon. Isso, na Amazon também pega. Então, é um material fantástico que a gente super indica. E para vocês adaptarem a aprendizagem do filho de vocês, sem dúvida, vocês precisam entender que trabalhar inteligência emocional na própria casa é crucial para que essa criança não só melhore o desempenho escolar, mas o comportamento. Sim, porque claro. se os pais passarem a adquirir mais esse conhecimento de inteligência emocional, de autoconhecimento mesmo, isso vai refletir em casa ou na escola. Exatamente. A gente vai ter alunos bem com eles mesmos, bem com o mundo, bem com os grupos. Isso aí é muito bom. Sem dúvida. Mais empáticos. Eu digo, gente, vamos lutar pela empatia, pelo amor de Deus. É verdade, é verdade. Vamos lutar pela empatia. Muito bom. Então, assim, parabéns. Obrigada a você, obrigada ao LK3, né? O curso Reforço Escolar, que é um curso muito bom. Meus filhos estão lá desde pequenininho, adoram. Quando eu falo assim, olha, aí eu ameaço, eu digo assim, eu vou tirar vocês, viu? Eu vou tirar vocês. Não, minha mãe, pelo amor de Deus. Pois é um ambiente que eles gostam de conversar, interagir, aprender, né? Se sentem bem em casa. Se sentem bem. Eu tive um relato de uma mãe, semana passada, ela falou assim, nossa, Laca, meu filho falou pra você coisas que ele nunca falou na psicóloga. Né? Então, assim, ele tava com um problema tão sério, emocional, que eu chamei ele num canto pra conversar. E aí, nessa conversa vai, conversa vem, ele soltou o verbo comigo, né? Falou tudo que ele queria falar. Sentiu seguro. Foi. Mas ele falou tanta coisa que eu digo, não, eu preciso entrar em contato com essa mãe urgente. Preciso conversar, né? Então, aí foi que eu falei com ela, enfim. E graças a Deus, hoje ele tá bem. Bom. Mas esse olhar, né? A empatia. Né? E eu venho tentando trazer isso para os próprios professores. Sim. Né? Porque eles me representam lá, então eles precisam trazer também essa questão da empatia. É tão essencial que você muda até sua forma de dar aula. Isso, muda a forma de dar aula, sem dúvida. Isso é muito importante, a relação professor-aluno muda. Muda. Isso é necessário para o aprendizado. Isso, sem dúvida. Mas obrigada mesmo, a você. Viu? Obrigada, foi ótimo o material, é lindo, agradece. De coração. Eu sou muito chata em relação a materiais, né? Principalmente se for para eu estar, inclusive, divulgando. Claro. Né? Então, eu falei, não, eu preciso chamar a Sara para um podcast, para divulgar que o material dela vai estar no LK3, porque é um material, gente, de primeira. Vocês não vão se arrepender, não só de adquirir para os filhos, mas também para dar de presente. Exatamente. Que é um presente fantástico. Um presente ótimo. Dar livro de presente é ótimo. Isso. E se liguem que vai vir muito podcast aí pela frente, muitos convidados especiais, inclusive alunos nossos do LK3 vão estar aqui com a gente nesse podcast, para a gente estar sempre discutindo temáticas importantes e úteis para vocês, pais e alunos. Tchau, tchau. Até breve. Gente, obrigada. Sara. Tchau.